Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Eu sou a professora Lívia Mendes Miralha, sou mestre e doutoranda em Direito do Trabalho e professora de Direito do Trabalho. Hoje vamos responder as perguntas daqueles que enviaram suas dúvidas para o saberdireito@stf.jus.br. Primeira pergunta é da Priscila Santos, de Belo Horizonte. E ela pergunta o seguinte: professora Lívia, os princípios constitucionais do trabalho podem ser usados para embasar as decisões judiciais e os pedidos formulados pelo autor? Bom, Priscila, conforme nós falamos na nossa primeira aula do curso de Direito Constitucional do Trabalho, os princípios, eles devem ser considerados como normas jurídicas. As normas jurídicas são compostas dos princípios e das regras jurídicas. Sendo assim, os princípios são dotados de carga de normatividade e devem ser de observância obrigatória. Isso significa que os princípios constitucionais não só podem, como devem ser usados para embasar decisões judiciais e pedidos formulados pelo autor. É possível, inclusive, que existam decisões judiciais embasadas apenas em princípios constitucionais. Isso não é vedado, pelo contrário, embora na prática a gente veja que não seja algo tão comum ainda, porque essa inovação de se entender princípios como normas jurídicas, ela deriva do constitucionalismo moderno, que embora já tenha alguns anos de estrada, ainda se solidificou na doutrina, na jurisprudência, mas ainda existe uma certa dificuldade em encontrarmos pedidos, petições iniciais, contestações, recursos e as próprias decisões judiciais embasadas apenas em princípios. Mas isso é possível e é inclusive um dever dos aplicadores do direito o respeito e a observância dos princípios, principalmente dos princípios constitucionais. A nossa segunda pergunta é do Renato Ribeiro, de Campinas, São Paulo. E o Renato pergunta: olá, professora Lívia, quais as vantagens de se filiar a um sindicato? Agradeço a sua atenção. Bom, Renato, são inúmeras as vantagens de se filiar a um sindicato. O sindicato, ele, além de promover uma ampliação dos direitos trabalhistas mínimos, ele também traz diversos benefícios àqueles que se filiem. Então, por exemplo, um sindicato, ele pode ter associações recreativas, as quais os seus filiados e a sua família, seus amigos, podem participar e usufruir daquele determinado espaço. Grande maioria dos sindicatos possui também convênios com planos de saúde, planos odontológicos, escolas, fundações, de modo a promover a formação cultural, profissional dos filiados e dos seus filhos. Só para ilustrar, Renato, por exemplo, o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, ele possui convênios com todas as escolas, de modo que os filhos dos professores a ele filiados e os próprios professores, e membros de sua família, possam estudar com desconto, bolsas e até mesmo gratuitamente nas instituições de ensino, em escolas de línguas, etc. Então, essas são algumas das vantagens de se filiar a um sindicato. Além disso, a afiliação ao sindicato seria um dever cívico de nós, trabalhadores brasileiros. Bom, e com relação ainda à questão do sindicato, acho que ficou faltando a gente falar na aula sobre os sindicatos, que foi a nossa aula 2, a questão de que o sindicato, ele produz normas coletivas, com vigência, carga normativa e que são fazem lei entre as partes, mas essas normas coletivas, elas não são aplicáveis apenas aos filiados. Quando o sindicato, ele produz uma norma coletiva por meio de uma negociação coletiva, esses direitos que são assegurados por meio das normas coletivas são de observância obrigatória para todos os
trabalhadores pertencentes àquela determinada categoria, e não apenas àqueles que são filiados. E só para lembrar, o sindicato também é obrigado a prestar assistência jurídica gratuita a todos os trabalhadores daquela categoria. Também não é necessário que você seja filiado a um sindicato para que o sindicato seja obrigado a lhe prestar essa assistência jurídica gratuita. Mas, lembrando que a filiação ao sindicato é extremamente importante, né, traz uma série de vantagens e benefícios para os empregados, mas também ajuda a fortalecer as instituições sindicais, o que é de extrema importância para que nós alcancemos, né, a elevação do patamar mínimo de direitos trabalhistas no país, né? Se a gente não tem instituições sindicais fortes, autônomas, que consigam se autogerir, e para isso é necessário que elas sejam independentes financeiramente e tenham o maior número de filiados possíveis, nós provavelmente teremos um enfraquecimento dos sindicatos, como já acontece, e esse enfraquecimento dos sindicatos gera perdas para os próprios trabalhadores, pois se o sindicato encontra-se fraco, ele não consegue negociar a elevação dos direitos trabalhistas. Ele passa a negociar só para manter aqueles direitos já existentes, o que não é o que nós queremos, né? Então, as vantagens de se filiar a um sindicato, além das vantagens individuais, nós também temos que pensar nas vantagens coletivas e do próprio desenvolvimento do sindicato e do nosso próprio país. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas no programa Saber Direito Responde. Voltamos com o programa Saber Direito Responde. Estamos respondendo as perguntas acerca do nosso curso de Direito Constitucional do Trabalho. A pergunta de agora vem da Maria Inês, de Campo Grande. E ela pergunta: professora Lívia, quando existir conflito entre a norma estatal e a coletiva, qual delas irá prevalecer? Muito obrigada. Bom, Maria Inês, nós falamos sobre as normas coletivas na nossa segunda aula e eu expliquei para vocês que, na hipótese de conflito entre a norma estatal e coletiva, irá prevalecer sempre aquela que seja mais favorável ao empregado. Lembrando que a norma coletiva, ela só prevalece sobre a norma estatal se ela transacionar direitos de indisponibilidade relativa e se ela servir para elevar o patamar mínimo legalmente previsto. O que isso significa? É que a gente tem que aplicar o princípio da adequação setorial negociada a fim de fazer prevalecer a norma coletiva. Lembrando que o princípio da adequação setorial negociada, ele diz respeito a essa elevação do patamar mínimo legalmente imposto e a questão da transação dos direitos de indisponibilidade relativa. A gente explicou que a transação, ela importa em que as duas partes disponham dos seus direitos e, de fato, transacionem aquela determinada questão. E só para rememorar também, quando a gente fala em transação, lembrar que aos sindicatos só é possível transacionar normas de indisponibilidade relativa, porque aquelas normas de indisponibilidade absoluta que compõem o mínimo existencial que deve ser garantido a todos, não comportam renúncia, nunca, e muito menos comportam transação, ainda que realizada por ente coletivo. Existem as 3 exceções lá no texto constitucional do artigo 7º, inciso 6º, 13 e 14. Conforme nós vimos na nossa terceira aula, seriam 3 situações excetivas em que a própria Constituição permite a transação de direitos de indisponibilidade absoluta. Mas essas são 3 situações excetivas e só são possíveis naquelas hipóteses previstas nos 3 incisos do artigo 7º da Constituição Federal de 1988. A nossa quarta pergunta tem a ver, inclusive, com a resposta que eu acabei de formular. Vem do Fernando Teixeira, de Canoas.
E ele pergunta qual é o limite para a flexibilização das leis trabalhistas. Obrigada. Obrigada a você, Fernando, por ter participado conosco. O limite para a flexibilização das leis trabalhistas, conforme eu estava explicando, a flexibilização ela encontra limites no próprio texto constitucional. E ela encontra limites também naquelas normas de indisponibilidade absoluta. Normas de indisponibilidade absoluta, que são aquelas previstas nos tratados internacionais acerca dos direitos humanos fundamentais sociais, as normas previstas no texto constitucional e as normas de saúde e segurança previstas na legislação infraconstitucional compõem, né, os 3 eixos dos direitos de indisponibilidade absoluta, pois eles compõem um patamar mínimo que deve ser garantido a todos. Conjunto de direitos de indisponibilidade absoluta é o limite para a flexibilização das leis trabalhistas. Um segundo limite para a flexibilização das leis trabalhistas diz respeito ao modo de se flexibilizar. A flexibilização, ela não pode importar em renúncia aos direitos trabalhistas. Ela poderia comportar, no máximo, hipóteses de transação dos direitos trabalhistas. Lembrando sempre também que a flexibilização, ela é uma palavra neutra. Embora atualmente e em sua grande maioria ela seja usada com carga negativa a fim de significar uma verdadeira desregulamentação das normas trabalhistas, a flexibilização ela seria, na verdade, o termo flexibilização se refere a uma adaptação das normas trabalhistas. Essa adaptação das normas trabalhistas, observados os limites legais, constitucionais e na forma da flexibilização, ela não necessariamente importa em precarização das relações de trabalho. Todavia, o que nós percebemos é que hoje, na grande maioria das vezes, a flexibilização tem sido usada como forma de precarizar, de reduzir direitos trabalhistas. Lembrando que essa precarização da legislação trabalhista, das normas trabalhistas, ela é vedada pelos princípios constitucionais da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana e da própria realização da justiça social. Nossa próxima pergunta diz respeito ao trabalho decente e vem da Andréia Albuquerque, aqui de Brasília. Ela pergunta se o Brasil está obrigado a aplicar o conceito de trabalho decente definido pela OIT. Bom, Andréia, o Brasil ratificou a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que regulamenta o trabalho decente e estabelece o conceito do trabalho decente. Além disso, além da ratificação, o que por si só já importa em uma obrigatoriedade do Brasil de aplicar o conceito de trabalho decente em seu território nacional, o presidente Lula, em 2003, assinou um compromisso com a Organização Internacional do Trabalho de promover o trabalho decente e, de fato, efetivá-lo no Brasil. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saber Direito Responde. Voltamos com o programa Saber Direito Responde. Eu sou Lívia Mendes Miralha e estamos respondendo as perguntas do nosso curso de Direito Constitucional do Trabalho. A pergunta de agora vem da Alessandra Cunha, de São José do Rio Preto. E ela pergunta se é possível que a flexibilização seja algo benéfico ao trabalhador? Muito obrigada. Bom, Alessandra, conforme estávamos conversando no bloco passado, a flexibilização, a palavra flexibilização, né, ela não importa necessariamente em uma redução de direitos. Ela pode sim ser algo benéfico ao trabalhador, desde que feita com responsabilidade e com observância aos princípios constitucionais do trabalho e aos direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta, aos tratados internacionais firmados pelo Brasil e com relação também àquelas normas que não comportam qualquer tipo de transação por constituírem o mínimo existencial que deve ser a todos garantido. O que acontece é que nós vivíamos, né,
uma sociedade capitalista em que muito se ouve falar, né, do discurso de necessidade de desregulamentação do mercado de trabalho, de redução dos direitos trabalhistas, de culpabilização do direito do trabalho por taxas de desemprego, pelo não desenvolvimento econômico e social. E isso tudo faz com que a flexibilização seja utilizada em detrimento do trabalhador e em benefício apenas do empregador e do próprio capital. Só para dar um exemplo e ficar mais claro, cara Alessandra, com relação à terceirização, a terceirização ela é uma realidade, ela existe, ela está em nosso cenário jurídico, ela é considerada uma forma de flexibilização das normas trabalhistas e ela tem uma carga, essa forma de flexibilização, ela surge em razão da necessidade de se adaptar o direito do trabalho ao modelo capitalista, né, de produção que hoje vigora, que é o toyotismo, que é aquele das empresas em rede, da empresa enxuta, etc. Mas a terceirização, até hoje, ela carece de uma regulamentação. Não existe uma lei acerca da terceirização, o que permite que ela seja utilizada, muitas vezes, como forma apenas de precarização dos direitos trabalhistas. Então, perceba você como que essa palavra, né, com essa palavrinha neutra, flexibilização, que nem nos parece a princípio ser algo tão perverso, ela pode ser utilizada em detrimento dos direitos trabalhistas e dos princípios constitucionais do trabalho. E a nossa última pergunta, da Roberta Martins, do Rio de Janeiro, acerca do trabalho escravo. E ela pergunta o seguinte: professora Lívia, o trabalho escravo acontece apenas na área rural? Agradeço desde já. Bom, Roberta, não. O trabalho em condições análogas de escravo, que possui dois tipos, né, tanto o trabalho forçado quanto o trabalho em condições degradantes, ele pode ser encontrado tanto no meio rural quanto no meio urbano. A sua incidência maior ainda é no ambiente rural, mas existem vários relatos acerca da existência de trabalho em condições análogas de escravo no meio rural. Em obras públicas financiadas com dinheiro público, existem relatos de trabalho escravo em grandes cadeias de operadoras de telefonia. Existe relato também de trabalho em condições análogas de escravo em tecelagens, principalmente nas tecelagens localizadas na região do Brás, na cidade de São Paulo. Eu falei da questão das tecelagens no Brás, pois vem sendo muito divulgado esse tipo de trabalho em condições análogas de escravo, nas tecelagens que são utilizadas por grandes redes de departamento de roupas, de moda feminina, tanto de moda masculina, e é interessante de se ver, embora também seja muito triste de se ver, que nessas tecelagens do Brás, a grande mão de obra escrava é feita de imigrantes bolivianos. Esses imigrantes bolivianos saem de seu país, que possui um dos piores índices de desenvolvimento humano da América do Sul, e vêm para o Brasil em busca de condições melhores de vida. Mas o que eles encontram aqui, muitas vezes, é o trabalho em condições degradantes. E que, vejam vocês, é realizado por próprios imigrantes bolivianos, que também submetidos a essas condições análogas de escravo, uma vez que eles conseguem juntar um dinheirinho e abrir a sua própria tecelagem, escravizam os seus conterrâneos. Vejam vocês como o ser humano é complexo. A pessoa que vivenciou uma situação degradante, muitas vezes será, mais tarde, o escravizador de outros trabalhadores que virão.
É importante, Roberta, a gente frisar bem essa questão do trabalho escravo nas regiões urbanas, porque o trabalho em condições análogas de escravo muitas vezes não é estudado, não é divulgado, porque ele nos parece ser um problema de regiões longínquas, né, no interior do Pará, no interior do Amazonas, e que, ao longe dos nossos olhos, não nos perturba. Mas essa situação tem que nos perturbar. Né? Há uma pesquisa realizada e que, né, por falta de dados, fez uma estimativa por baixo, concluiu que existem mais ou menos 40 mil trabalhadores nessas condições no Brasil. E a gente não pode permitir que isso aconteça num Estado democrático de direito. Gostaria de agradecer a todos que participaram enviando as suas perguntas. Quem ainda tiver alguma dúvida, pode enviar o e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante o curso e que participaram das nossas aulas. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.